Boa noite, meu nome é Mark Gines Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company, sou neurocientista clínico, psicopedagogo clínico e empresarial, estatístico, técnico em eletrônica e teórico psicanalista. Eu vou introduzir para vocês um insight que tive recentemente de uma linguagem que pode ser bastante útil para várias aplicações. Eu preparei uma apresentação com 40 slides que pretendo transmitir nesse momento. Eu peço aos meus usuários da Lenderbook que não se preocupem com o impacto das visualizações de nossas produções, porque eu descobri que existe um robozinho que está entrando no contador do YouTube e está paralisando as contagens de acesso dos vídeos. Eu tenho como comprovar isso que eu estou falando. Eu tenho um sistema próprio de contagem no qual eu consigo saber quantos usuários acessam os meus vídeos e quantos, observando no YouTube, quantos usuários estão registrados que acessaram o vídeo. Agora vamos começar a dar início à apresentação. Então, a linguagem ORT é uma linguagem formada a partir de 8 sinais. Esse sinal, que são três segmentos de reta pontilhados, um pontinho, um sinal que parece com um I, um outro que parece com uma estrelinha, um sinal de menor, um outro chapeuzinho da vovó, o V, e um sinal de maior. Mas o que isso representa? Eu vou introduzir vocês na linguagem de uma forma bem simples e vou tentar ser o mais rápido possível para vocês não se cansarem. Eu vou explicar detalhadamente para tudo que ela serve e vocês vão adquirir o conhecimento gradativamente. Quais são os objetivos dessa linguagem? Ser uma linguagem alternativa para o uso do Braille. Ou seja, a pessoa pode utilizar as mãos para poder fazer os gestos. Por exemplo, os 3 sinais pode ser alguma coisa representada dessa forma. A bolinha, por essa forma. O símbolo de integral, dessa forma. A estrelinha, você deslocar a mão para cima e explodir. Você pode imaginar os sinais verbais como sendo menor, maior, chapeuzinho da vovó e o V. Esses sinais podem ser estudados em laboratório, dentro das suas respectivas áreas, e progredir o processo de comunicação caso ache necessário. Então, ser uma linguagem alternativa para o uso do Braille, ser uma linguagem alternativa para o uso de deficientes auditivos, ser universal em todas as unidades federadas, ser uma linguagem simples de transporte de comunicações entre unidades estelares. Então, o Braille, nós vamos ter o código impresso, de simples assimilação. E para a alternativa para deficientes auditivos foram aqueles sinais que eu fiz aqui, ou adaptações daqueles sinais. Como é uma linguagem simples de 8 bits, 8 códigos, ela está fundamentada para ser uma linguagem universal em todo o planeta. De forma que se eu visitar um museu nos Estados Unidos, ou visitar um museu na Rússia, ou na China, ou no Brasil, eu vou ter a mesma impressão que equivale a todas as palavras. Mas como eu garanto isso? Eu garanto da seguinte forma. Primeiro eu vou passar algumas outras colocações. O que se espera com essa linguagem? Contribuir para a aproximação de diversos idiomas locais, que eu expliquei anteriormente. Contribuir para os primeiros contatos públicos com outras civilizações mais avançadas, através do envio através de ondas de luz
para várias partes do universo, no qual se espera obter uma resposta simples também de 8 bits, que tem um código que possa intercambiar comunicações. Contribuir como uma linguagem acessível de informações básicas em ambientes públicos universalizados e contribuir para uma melhor comunicação entre linguagens de máquinas. Espera-se que essa linguagem de 8 bits ela sirva para ajustar diversos mecanismos de robôs que existem na internet, de equipamentos que comunicam e precisam de se comunicar entre si. O valor econômico. Espera-se movimentar em transações com código aproximadamente 10 trilhões de dólares em 100 anos de atividades com a estrutura de ideogramas. Eu chamei cada um daqueles 8 caracteres de um ideograma. Professores de quaisquer modalidades são isentos das taxas de comercialização da linguagem ORT. Consultorias da linguagem têm um preço a combinar através do e-mail lenderbook@gmail.com. Sugere-se que a retribuição pela tradução, ou seja, pelo meu trabalho da informação, no plano de valor que o usuário identificar, um ganho proporcional da informação para o seu negócio, em que o cliente se sentir cômodo. Ou seja, se você achou que você percebeu um ganho de 100 mil reais utilizando o código que eu traduzi e identifiquei para a comunidade, se você achar que o valor do meu trabalho mereça ser compensado em 10 mil dólares em relação a esses 100 mil dólares, você entre em contato através do e-mail e que a gente encaminha a forma de pagamento. Ou se você apenas utilizou como uma forma de tradução e se sentiu prazer em cunhar uma palavra num novo idioma, se você quiser contribuir com R$1, R$2 ou R$10, sinta-se à vontade de acordo com as suas condições. Lembrando que professores são isentos. Nenhuma taxa se condiciona ao pagamento para professores. Então, a permissão de acesso é um código de acesso livre. Ninguém pode patentear ou reter o código sob pretexto de exclusividade. Aí eu frisei aqui novamente, é um código de acesso livre. A linguagem conceito é um código de linguagem para 8 bits. É formado por uma linguagem que carrega propriedades físicas que podem ser universalmente interpretadas. O objeto mais avançado da estrutura gráfica é a utilização aeroespacial, com a finalidade de estabelecer relações comerciais com outros planetas, caso venha a se encontrar civilizações em grau de evolução tão avançado quanto o nosso ou mais avançado ainda. É uma linguagem que nomeia propriedades físicas que se integrada na mente gera um sentido do signo propagado. Vou explicar isso mais para frente. Essa linguagem irá modernizar os aparelhos celulares para a transmissão de informações para a 10ª geração de aparelhos móveis. Isso é uma intenção para uma das possíveis aplicações que eu encontrei para essa linguagem. Continuando. Concepção da linguagem. A estrutura de grafos foi trabalhada com a interação de equipagem de conexão mental remota, onde o tradutor Marques Diniz Cruzeiro absorveu uma frequência cerebral semelhante a um processo mediúnico que convergiu para o padrão observado para a estrutura de linguagem. Supõe-se que a fonte de informação do sinal tenha procedência em Órion, na sub-região conhecida como Sirius B. Então, isso aqui é uma informação adicional para vocês terem uma ideia do que está sendo repassado.
Quem já me segue há um bom tempo sabe que eu desenvolvo esse trabalho e eu já tenho vários estudos que eu falo como eu estabeleço a minha forma de comunicação com esse mundo espiritual ou com esse mundo em que se supõe existirem extraterrestres. Então, novamente, para realçar, aqui está o código. Os 3 segmentos de reta é um código só. O pontinho é outro código. O graveto é outro código. A estrelinha é um código. Menor, chapeuzinho, V e maior é outro código. Agora nós vamos estudar cada um desses códigos. Então, a estradinha é um conceito físico que simboliza o pulso que se projeta em uma direção, no qual neurolinguisticamente se conecta com trajeto, caminho, estrada, via, acesso, local, chão, plano, terra, superfície, percurso, sentido, local onde fato é desencadeado. Então vocês podem reparar que dependendo das combinações com os outros signos, ele pode assumir diversos tipos de conceito, que nós vamos ver também mais adiante. O próximo é a bolinha. Então, o primeiro nós chamamos de estradinha, podem mudar o nome se quiserem. O segundo é a bolinha. É um conceito físico para a fração de um movimento, de significado reduzido, pequeno, de baixa amplitude, de estágio inicial, insignificante, pouco, humildade, diminuto, aquilo que precisa passar por evolução. Então, dependendo das combinações, ele vai assumir todas essas possibilidades linguísticas. O graveto é um conceito físico de segmento de reta de significado totalizante. Traz um sentido elevado, amplo, único, um sentido de unidade, de pessoa, de realização, aquilo que já passou por evolução. Então é alguma coisa que merece um respeito, que tem um respaldo, que é algo que integra um conceito nobre. Então, o próximo é a estrelinha. É um conceito físico de radiação, de significado planetário, que significa planetas, sistemas estelares, universo, morada estelar. Então, ele pode ser utilizado como é algo que está externo para criar um paralelismo com algo que está na estradinha, ou que está acima da estradinha, ou que está abaixo da estradinha. Você vai combinando as possibilidades. Então aqui nós temos a apresentação do código. Esse código aqui significa verbo. Então como esse código ele é sinalizado? Os 4 símbolos são conceitos físicos de movimento, de significado de transições de estado e transições de fenômenos, que dá sentido às transações e trocas de energia. Vamos estudar com calma. Então, o código de apresentação menor, ele é um conceito físico de propagação de algo da esquerda para a direita, que é ampliado através da ação do tempo. Então eu estou dizendo que alguma coisa que vem antes desse sinal de menor, ele irá se propagar expandindo indefinidamente. O próximo sinal, que é o maior, é um conceito físico de propagação de algo da esquerda para a direita, que é reduzido por conversão através da ação do tempo. Então eu tenho uma série de elementos anteriores, aqui à esquerda do símbolo, onde ele está me dizendo que todos eles irão convergir para alguma coisa. Ele vai se tornar um outro elemento, que vai representar todo aquele coletivo.
Esse símbolo, que é o chapeuzinho da vovó, é um conceito físico de propagação de algo de baixo para um sentido acima, ou um conceito que traz uma conversão na direção mais alta, reduzida por convenção através da ação do tempo. Então, eu estou encaminhando alguma situação que está abaixo para convergir para algo em cima, uma mensagem, um livro, alguma coisa que eu tenha produzido em termos de uma ação. E esse símbolo, que é um V, é um conceito físico de propagação de algo de cima para um sentido abaixo, ou um conceito que traz uma conversão na direção mais baixa, reduzida por conversão, através da ação do tempo. Então eu estou trazendo alguma coisa de cima para baixo. Esse é o sentido do verbo no qual eu estou canalizando. Agora vamos estudar os sujeitos, que é a bolinha, o graveto e a estrelinha. A regra básica é o respeito à hierarquia da frequência dos comprimentos de luz. Na formação de uma palavra-ideia, o pequeno sempre virá precedido do grande e este precedido do estelar. Então, quando eu falo em relação ao sujeito, se eu estou falando dos três ao mesmo tempo, eu tenho que escrever nessa ordem. Primeiro a bolinha, depois o graveto e depois o estelar. Se eu escrevo a representação do sujeito de uma outra forma, eu vou ter um outro significado que a gente vai ver mais adiante. Então, aprofundando no sujeito, os sujeitos trazem uma relação de grandeza e uma relação de conexão associativa. Ou seja, quando eu nomeio os três, eu estou significando que existe uma conexão entre os três, no qual pode-se dizer que seja ser, criatura, ou infinitas combinações de acordo com os sinais que vêm antecedendo e pós-cedendo. Pós-posto, sinal pós-posto. Então, quais são os sujeitos que eu posso ter? Eu tenho sujeitos combinados de 2 a 2 e sujeitos de 3 a 3. O sujeito na ordem normal, respeitando a hierarquia, são apenas esses 4 tipos de sujeito. Os sujeitos trazem uma relação de grandeza e uma relação de conexão associativa. Os pares de sujeitos são elementos associativos que trazem uma noção de diferenciação do primeiro elemento em relação ao segundo elemento, ou uma relação de conexão dependendo da influência do verbo. Então, quando eu conecto o pequeno com o graveto, eu estou dizendo uma relação lógica existente entre os dois. Se eu conecto o graveto com a estrela, eu posso estar dizendo um tipo de ser que habita essa estrela, ou de um paralelo entre um ser que é um graveto, que é integral, e um ser que mora em uma estrela. Da mesma forma que eu tenho diferenciações entre ponto e graveto e ponto integral e estrela. Por enquanto vocês não estão entendendo quase nada, mas eu vou chegar ao conceito para vocês entenderem. Então eu tenho outros tipos de sujeitos de relações invertidas, que não obedecem à hierarquia, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de sujeito. Os sujeitos que não respeitam a hierarquia trazem as propriedades de revelação de prioridades, ou a relação de influência entre si, ou influência entre outras partículas que se apresentam da esquerda para a direita. Ou seja, eu
provocam um distanciamento da regra entre eles. Não existe uma igualdade, é uma diferença, no qual esse está mais restrito à influência da esquerda e o da direita está mais influenciado pelos elementos que vêm à direita. Assim vale essa relação para todos. Então, agora nós vamos estudar o objeto. A estradinha é o objeto da nossa linguagem. Um objeto é lançado sobre a influência dos sujeitos e do próprio verbo, que determinará o local onde a informação transita. Então, a gente vai dizer várias coisas de deslocamento baseado no conceito de estradinha. Então, aqui vamos estudar os códigos de verbo. Os verbos podem carregar o sujeito, podem carregar o objeto e podem carregar a essência do próprio verbo. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que é um sinal que vem da esquerda para a direita e um sinal que vem da direita para a esquerda carrega as transações do que vem de cima e as transações as transações do que vai para cima e as transações do que desce. Isso aqui é o conceito de verbo, é a palavra verbo que está cunhada aqui. Então, quando nós temos uma relação de algo que está subindo ou algo que está descendo de forma isolada, nós temos uma indagação, que é um outro tipo de elemento que nós podemos formar. Só que nós temos dois tipos de indagação. Uma indagação que exige uma resposta que desça e uma indagação que exija uma resposta que suba. Esses sinais geralmente são usados separadamente dentro do código de linguagem. Este verbo, de forma isolada, representa uma dúvida que deve ser lançada na direção do último elo relacional. O primeiro significa que a resposta deve partir do remetente. O segundo significa que a resposta deverá ser enviada pelo emissor, conforme eu já expliquei anteriormente. Então, nós temos aqui algumas apresentações de código. Aqui está escrito indagações, mas eu vou colocar relacionamentos. Porque a palavra foi digitada erradamente. Então, nós temos todos esses tipos primários de relacionamento. Quando eu tenho uma relação em que o verbo se conecta na forma de um fechamento com sinal de menor e um fechamento com sinal de maior da esquerda para a direita, então eu tenho alguma coisa represada. Eu posso represar um vazio, um pontinho, eu posso represar uma totalidade, um símbolo de graveto, eu posso representar uma estrela, um caminho, todas essas combinações. Pontinho com graveto, pontinho, estrela, graveto, com hierarquia ou sem hierarquia, dependendo do sentido das conexões, eu vou ter um tipo de instrução ou de um verbo diferente no qual eu estou orientando o raciocínio de quem está fazendo a conexão. Então, essas combinações que são infinitas e complexas, este verbo integra um conceito nomeado pelo sujeito ou pelo objeto ou pela transição do próprio verbo. O que está dentro do verbo tem uma formação conceitual, geralmente de referência a algo que se situa na proximidade da esquerda ou da direita. Então, esse elemento aqui, que é um sinal de integração, eu estou fundindo conceitos com referência a algo que vai se indexar à direita ou a algo que vai se indexar à esquerda, dependendo do que for, se vai ser um outro verbo, ou um objeto, ou se vai ser um sujeito.
Então nós temos um sinal também no qual eu digo que algo está conectado dentro de uma relação de expansão. Ou seja, quando eu uso um verbo que seja um maior seguido do menor, o que tiver dentro, eu estou dizendo que está expandindo para algum lugar. Então eu posso fazer milhares de combinações de expansão dentro da fluência do código. Este verbo passa um conceito de expansão bilateral, influenciado pelo sujeito, ou pelo objeto, ou pela transição do próprio verbo. O que está contido no verbo tem uma formação conceitual, geralmente de referência a algo que se situa na proximidade da esquerda ou da direita. Você vai ter que ir fazendo as conexões. Então, quando eu tenho um verbo no qual esse verbo ele é um sinal de menor com a relação de sujeito ou com uma relação de objeto, eu estou criando um conceito de expansão unilateral. Como é isso? Este verbo passa um conceito de expansão unilateral influenciado pelo sujeito ou pelo objeto ou pela transição do próprio verbo, que pode se associar a um referente mais à esquerda ou a um referente mais à direita. Então, por enquanto, essas são as regras gramaticais que eu cunhei até um determinado momento das transmissões que eu recebi. Então, nós temos um caso aqui, uma relação unilateral, quando eu tenho um sinal de maior e um objeto, ou se não um sujeito. Quando eu tenho essa relação, este verbo passa por um conceito de aglutinação unilateral, ou convergência unilateral, influenciado pelo sujeito, ou pelo objeto, ou pela transição do próprio verbo. Que está contido no verbo, o que está contido no verbo tem uma formação conceitual, geralmente de referência a algo que se situa na proximidade da esquerda ou da direita. Então, por exemplo, aqui eu tenho o sinal de maior e a estradinha. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é algo que está à esquerda ou à direita, que está convergindo para a estrada, pelo caminho. Então eu já tenho uma ideia de qualidade do que o que eu estou querendo dizer tem a sua representação. Então nós vamos estudar agora as conexões, as regras associativas. Então nós temos aqui uma palavra que ela foi cunhada como ódio. Como a gente pode fornecer a integração do conceito. Então a gente tem que abrir mão buscando os conceitos de qualidade. Então aqui eu já fiz para vocês entenderem. Então quando eu começo a leitura, é aquilo que sobe e que desce. Ou seja, é aquilo que transita em meio a uma divergência. Ele diverge no caminho. Então, aquilo que transita e que diverge pelo caminho é o ódio. Então, você consegue fazer uma combinação de elementos de qualidade que vai integrar o conceito que você está querendo dizer. Então, a regra gramatical para esse tipo de coisa está descrita logo abaixo. Vamos ver. Quando um objeto menor e estradinha é influenciado por um verbo transitivo, ou seja, chapeuzinho e ver, geralmente o significado do objeto é relacionado com divergência do sinal. Desculpa. Existem algumas exceções. Quando utilizadas, devem ser impressas de preferência com a imagem da palavra através do código ORT, para evitar confusões até fixação do termo.
Isso, essa impressão de imagem, ela pode servir para celulares, tablets, computadores, no envio de mensagens, ou para a transmissão de códigos interplanetários. Agora vamos entender o símbolo, a representação da palavra amor. É aquilo que integra. Então eu lanço uma frequência pela estrada e eu tenho uma outra frequência, que é o sinal de maior, que retém. Então eu tenho algo que está preso, né, que está retido. Esse negócio que está retido, ele está retido fazendo conexão com o graveto. O graveto, ele tem sentido de integral, de único, de total. Então eu sei que é aquilo que integra, que a estradinha está conectada, né, a um caminho por meio de um conceito total ou único. Então eu faço uma meditação e sei que isso só pode significar a palavra amor. É claro que os conceitos, eles são atraídos por outros conceitos. Então, de repente, esse tipo de amor, ele está relacionado com uma outra palavra que fortalece o significado no sentido amor. Ou ele pode ter uma conexão no qual eu tenho uma propriedade que me diz que esse amor é uma paixão. Eu vou explicar para vocês como é o símbolo da paixão mais para frente. Então, na representação do amor, quando o verbo menor, estradinha, e maior é influenciado por um objeto, geralmente o significado do objeto é relacionado com a influência do sinal. Existem algumas exceções. Quando utilizadas, devem ser impressas, de preferência com a linguagem da palavra através do código ORT, para evitar confusões até a fixação do termo. Se vocês não entenderam o que eu li aqui, basta vocês conectarem ao que eu expliquei para tentar canalizar o que era amor. Vocês vão entender da mesma forma. Então vamos pegar uma palavra mais complexa. Eu tenho algo que é integral, represando uma estradinha, com algo que é integral, represando no final. Então eu tenho uma conexão. É algo que represa o caminho. Intuitivamente, isso significa luz. É aquilo que está totalizado por um caminho, que acende um valor único, integral, total, totalizante, que tem uma relação de que traz algo para o sujeito, que nesse caso aqui é o pequeno, no sentido de uma influência que vai convergir ao infinito, divergir ao infinito a luz. Isso é iluminação. Para facilitar, vamos ler como o código foi formado. É aquilo que está totalizado por um caminho, então dá uma ideia de luz, de represamento, que acende em um conceito único, que vem de cima para baixo e transporta o pequeno para a expansão do caminho. Então, quando eu leio dessa forma, que eu já juntei todas as informações, a qualidade me dá uma ideia de que é um conceito que eu aproximei de iluminação. Essa linguagem, ela aproxima um pouco da formação da linguagem alemã e também da formação do mandarim. A gente pode perceber que existem bastante contato com dois tipos de linguagem.
O japonês também, dependendo da estrutura da linguagem, também pode ser comparável a esse tipo de estrutura de interpretação. Então vamos continuar. Quando o verbo menor em estradinha é influenciado pelo sujeito, geralmente o significado do verbo é relacionado com a influência do sinal de expansão. Existem algumas exceções. Quando utilizadas, devem ser impressas, de preferência com a imagem da palavra através do código ORT, para evitar confusões e fixações do termo. Então, a próxima palavra que nós vamos ver aqui, vamos ver, é a palavra, esse que ficou repetido, é a iluminação, o mesmo quadro. Mas tem uma palavra mais aqui, ó, salvação. É aquilo de significado integral que acende e expande pelo caminho. Isso é salvação. Quando o verbo menor em estradinha é influenciado pelo sujeito, geralmente o significado do verbo é relacionado com a influência do sinal de expansão. Existem algumas exceções, quando utilizadas, devem ser impressas de preferência pela imagem da palavra através do código ORT, para evitar confusões do termo. Esse exemplo aqui ficou repetido. Então agora vamos ver a palavra salvação em dois sentidos. Então nós temos que o vazio que veio de cima para baixo, transformou o pequeno numa relação com o integral que expandiu. Então ele teve uma espécie de uma ascensão, né? Quando eu inverto a ordem no qual o sujeito não obedece à hierarquia, eu estou conectando o elemento do sujeito anterior mais próximo do verbo da esquerda e o elemento do sujeito da direita com o verbo da direita. Então eu tenho alguma coisa que se integrou do vazio, que desceu na forma de integral e fez com que o pequeno expandisse. Quando o verbo menor em estradinha é influenciado por um sujeito, geralmente o significado do verbo é relacionado com a influência do sinal de expansão. Na relação de desiguais, prioridade. Aí eu coloquei graveto e bolinha. O mais próximo do verbo assume a influência verbal. Existem algumas exceções, da mesma forma. Aí tem que ter cuidado na aplicação das exceções. Outro exemplo, o integral que acende e expande pelo caminho. É um outro tipo de representação para a palavra salvação. Então, nós temos uma outra palavra aqui que significa nascimento. Então, nós temos, vocês podem estudar essa palavra, no qual a primeira é aquilo que se formou do vazio para o pequeno e o grande, que expandiu pelo caminho. Aqui tem um erro de conexão. Aqui não é expandiu, é que convergiu. Convergiu pelo caminho. E o de baixo é aquilo que se formou do vazio para o grande e que
convergiu, pode ser expandiu também, da mesma forma. Como a linguagem é muito nova, às vezes acontece problemas de colocação. O tradutor tem que pensar muito bem como utilizar a informação. No caso, convergiu do primeiro tipo de nascimento, ele está relacionado com a palavra expandiu também. É uma convergência que expande, nesse sentido. É uma expansão dentro de uma convergência. Seria mais fácil de relacionar dessa forma. Essa linguagem, como a gente não tem costume, dá a entender que ela é muito difícil de assimilação, mas é pela falta de capilaridade em relação a ela. Então, quando o verbo maior e estradinha é influenciado por um sujeito, geralmente o significado do verbo é relacionado com a influência do sinal de expansão. Na relação de desiguais, que é uma prioridade, graveto e pontinho, bolinha, por exemplo, o mais próximo do verbo assume a influência verbal. Existem também exceções. Então nós temos um outro aqui, que significa livro. Eu sou aquele que leva a estradinha. Eu sou aquele que leva uma informação da estradinha. Então eu sou o livro, né? E nesse sentido, eu sou aquele que desce a estradinha. Opa, é um tipo de livro dentro desse contexto aqui que foi grafado. Mas que livro é esse? Aquele livro que vem dos céus. Só pode ser um livro consagrado, uma obra consagrada. Ou uma Bíblia, ou o Corão, ou o Torá, ou alguma coisa desse tipo. Então é uma qualidade. O que está unido, que ascende, ou seja, sobe o caminho. É o que está unido, que descende e desce o caminho. É claro que quanto mais a palavra está isolada, mais difícil eu relacioná-la dentro do contexto. Mas quando eu tenho uma série de palavras em que os sentidos vão migrando, dentro do meu dicionário eu consigo conectar essa palavra com o conceito de livro, ou com o conceito de uma obra consagrada. Quando o verbo maior e estradinha é influenciado por um sujeito, geralmente o significado do verbo é relacionado com a influência do sinal de expansão. Essa expansão no sentido que eu estou canalizando. Existem algumas exceções que também devem ser estudadas. Então, continuando, aqui estão algumas regras que eu vou ler, que eu já expus no Facebook e já expus no meu site. Quem quiser já está lá represado, né? Hoje é dia 8/2/2018, no qual as pessoas que queiram fazer transmissões para fora do planeta devem atentar quanto à responsabilidade do sinal. Essas informações podem ser trabalhadas e melhoradas de acordo com cada unidade federativa. Então vamos lá às regras do código ORT. Primeiro, pegue a autorização de seu estado para a transmissão de frequência de luz para grandes distâncias. Segundo, insira o código como uma frequência de luz que carregue as propriedades dos sinais. Terceiro, o primeiro dado a ser transmitido por 3 vezes consecutivos é o código da linguagem. Esse código que está aqui em cima. Quarto, depois da transmissão do código, transmita por 2 vezes o seu nome indexado ao código de autorização do estado. Nós vamos ver um exemplo. 5. Em seguida, transmita uma saudação que o destinatário possa perceber uma valoração positiva. Se você não tem uma saudação, mas o seu nome já representa uma saudação, você coloca o seu nome indexado com o estado. As primeiras transmissões devem conter frases simples e pequenas de no máximo 7 palavras. 7. Após as primeiras devolutivas, analise se o respondente assimilou o código corretamente.
8. Comunique com seu governo a recepção do sinal. 9. Se autorizado pelo Estado, continue as transmissões, caso contrário, interrompa. 10. Em vez de uma vez o contato aprovado, envie de forma primitiva o código de conduta permitido para a comunicação. 11. Insira uma imagem seguindo do respectivo nome do objeto, evoluindo progressivamente o diálogo. Eu vou explicar como fazer a imagem. 12. Evite encaminhar relatos de conflitos para outras unidades estelares. Quem fizer isso corre o risco de atrair uma comunidade altamente agressiva e bélica. 13. Quando o diálogo estiver evoluindo, envie filmagens através do código. 14. Substitua gradualmente o vocabulário do código para um módulo digital para seu idioma local. E 15. E última, colha apenas os benefícios e distribua para a população. Continuando, aqui nós temos um exemplo de transmissão que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro, a pessoa foi e pegou a autorização da assinatura eletrônica do Estado, que é a integral do pequeno, do grande e do estelar. Ou seja, é um conceito, ele é de alguma coisa que ele integra e que ele é o graveto, ou seja, ele é o responsável. Então, aqui eu estou dizendo que essa assinatura está escrito que ele é o chefe ou de Estado, ele é o representante. E aí você deve inserir no código com uma frequência de luz que carrega as propriedades dos sinais. Então, os físicos devem saber como fazer essas representações através de um código de luz. O ideal é utilizar um satélite posicionado próximo da Terra, no qual ele vai ser refletido por uma onda solar, e esse satélite vai ter a propriedade de, em vez de interromper a onda solar, apenas de imprimir o código na onda para que ele transporte essa onda pelo universo. Dessa forma, ele vai conseguir fazer com que o código chegue em Marte em aproximadamente 4 a 12 minutos. Rapidinho ele consegue chegar com o código lá. Então nós temos aqui o nome do emissário. Nesse caso aqui, esse emissário, ele está dizendo: eu sou aquele que transporta a estradinha para a estrela. Ou seja, é um tipo de escritor. É um tipo de catalogador. É aquele que manda mensagem. É um mensageiro, né? Aí vocês podem utilizar outros tipos de nome que vocês querem também. Aí você aglutina. Você vai colocar a assinatura do Estado e primeiro você vai colocar o seu nome seguido da assinatura do Estado. Então você pertence a uma família no qual aquela pessoa está se responsabilizando por você. Quando você evoluir o código, você vai deixar isso bem claro para quem você enviou. Então, em seguida, você vai transmitir uma saudação em que o destinatário possa perceber numa valoração. Então, nós temos, a saudação foi o próprio nome, porque o nome era um aspecto positivo. Você tem que pensar em tudo. Então, com exemplo, transmite o código 3 vezes, transmite o nome com a autorização 2 vezes. Se o próprio nome é a saudação, foi transmitido 2 vezes, senão não precisa transmitir mais. Nesse caso, foi uma instituição no qual o símbolo dela é uma cruz que mandou a informação. Eu não vou explicar nos mínimos detalhes para vocês, mas isso aqui significa casa paroquial, igreja, casa de Deus. Então, se vocês decifrarem o código, vocês vão perceber o que está escrito aqui.
Como formar a imagem? Primeiro você parte do símbolo de graveto e depois você vai fazendo fluxos. Se você encaminhar 1, 2, 3, 4, 5 sinais de maior, um pontinho, significa que você está deslocando 5 forças para uma direção. Então você tem que canalizar essa força que você desencadeou, um sentido contrário, no qual você vai fixar essa força em um determinado ponto. Então, se eu desloquei 5 forças da esquerda e desloquei 5 forças da direita, eu concentro o ponto em uma região da minha tela. Então eu vou trabalhando com essas imagens. Aqui eu desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos para essa região, no qual eu desloquei apenas uma força para conduzir todos esses dados. Dessa forma eu vou montando a imagem. Depois que eu transmito a imagem, eu transmito o conceito no qual está se referindo àquela imagem. Eu posso colocar o nome da igreja, vamos supor, Igreja Batista do Sétimo Dia, Igreja Católica Apostólica Romana, budismo, islamismo. Posso colocar qualquer coisa que eu quiser aqui para representar a minha instituição. Aqui nós temos algumas palavras. Então, uma coisa que eu quero que vocês reparem vamos para essa palavra aqui. Então, nós temos que é uma coisa, é o verbo que está represado em transações no integral, no graveto. Então, esse é o pensamento. Agora, quando eu tenho uma relação em que o graveto vem inicial, eu estou me referindo a uma pessoa, eu estou me referindo a um ser, que pode ser um cachorro, um animal, uma planta, pode ser qualquer coisa. Então, nessa relação, o graveto que está contido em transações. Então, aquele que transita. Então, ele é um pensador. Então, é meio intuitivo. Você tem que acostumar com a linguagem para poder ir grafando. Quando você chega num conceito que te dá uma ideia de que aquilo é um conceito que você intuiu, você tem que trabalhar as famílias que te levam a formar a frase. Elas é que vão solidificar o conceito real que você está querendo transmitir. Um conceito vai deformando os outros conceitos da mesma forma que a estrutura arábica. Né? Então tem uma palavra que vai forçando o pensamento do conceito da outra, vai formando a ideia até você ter a ideia de transmissão. Vocês reparem aqui que eu formei 3 tipos de conceitos chamados de galinha, que poderia ser 3 tipos de conceito chamado ave. Dessa forma, você pode conseguir trabalhar com estruturas de dados no qual as qualidades vão aproximando. Esse aqui pode ser um pato, esse aqui pode ser um peru, esse aqui pode ser uma galinha mesmo. Então, você vai vendo quais são as qualidades que se aproximam uma da outra. Eu já cunhei alguns termos, vocês congelem um vídeo para vocês verem. Razão, raciocínio, intuição, sensação, conceito. Essa aqui são para os religiosos. Separar o joio do trigo. Vocês analisem caso tenham interesse. Vocês reparem que raciocínio eu cunhei 2 vezes. Por que eu cunhei com 2 símbolos diferentes o raciocínio? Porque esse raciocínio aqui é um tipo de raciocínio diferente desse outro tipo de raciocínio. Então, isso aqui é um conceito da área de neurociências. Então, eu vou deixar como exercícios para vocês entenderem qual é a diferenciação de um raciocínio para outro.
a primeira palavra desse idioma que foi cunhada foi essa palavra aqui, que designa, com todo respeito, o nome de Jesus Cristo. Foi uma homenagem que eu fiz para significar como uma representação do maior expoente, segundo a minha visão de vida, que poderia se ajustar a esse modelo. Como é algo que é bastante intuitivo, eu vou deixar como uma forma de vocês trabalharem, para vocês tentarem descobrir o que foi que eu falei dele aqui, que acabei nomeando para uma possível transmissão de onda de luz para um outro sistema estelar. A segunda palavra que eu nomeei foi a minha assinatura, que significa Lenderbook, ou livreiro, ou aquele que está fazendo a tradução. Não interpretem nada como sendo aquele que acende o caminho como enviado de Deus, ou alguma coisa assim. É apenas uma forma de dizer como tradutor, ou aquele que fez a tradução, que eu coloquei como expoente. Em seguida, eu nomeei uma pessoa do sexo feminino, que eu acho também que é de grande expoente para a humanidade, que é a Virgem Maria. Eu nomeei ela através dessa linguagem, em que, se vocês estudarem, vocês vão entender como o código foi gerado. E por fim, eu desejo que todos aqueles que tenham gostado da ideia possam expandir em inúmeros trabalhos e possam desenvolver habilidades, linguagens de computação, possam desenvolver bastante produtos e serviços que facilitem a vida de todos nós. Lembrando, quando vocês perceberem um ganho, não esqueçam de contribuir para o meu negócio, porque eu necessito também de investimentos para desenvolver novos projetos e auxiliar cada vez mais novas pessoas. Eu sou uma empresa, a minha empresa é Marques Diniz Cruzeiro ME, conhecida como Lenderbook, e contribuo anualmente com impostos, e estou aqui para contribuir cada vez mais para ajudar a sociedade brasileira e as outras que necessitarem, com informações para a gente desenvolver definitivamente esse planeta para conexões maiores que a gente merece, ter tranquilidade e um futuro próximo para todo mundo. Um abraço, desculpe ter alongado bastante essa apresentação e até uma próxima oportunidade. Tchau!